Hoje é 13 de agosto, né, irmã? O que isso significa para a comunidade hecatina? Significa que criou-se uma grande egrégora mundial de devotos, né? De algumas pessoas que se consideram sacerdotisas dentro daquilo que elas entendem como tradição, pessoas mesmo ligadas a movimentos pagãos modernos, né? Que essa data ela passou a significar muito para esses devotos de Hecate, e eu acho isso bastante interessante, porque, embora não há nenhuma prova documental, histórica, sobre o 13 de agosto especificamente, né, a gente só consegue historicamente verificar através dos gregos o Deipnon, né, e a Noumênia, mas o 13 de agosto é realmente uma releitura, né, de outras celebrações antigas, mas que os devotos adotaram para honrar a deusa em todos os cantos do mundo. E a gente sabe que uma egrégora tem bastante poder, né? Principalmente com muita gente ali reunida nessa intenção de honrar essa divindade tão maravilhosa que é Hecate, né? Eu já fiz um ritual especial, porque foi no 13 de agosto que eu fiz a minha tatuagem, né, em honra à deusa. E montei mesmo no estúdio um pequeno altar e usei imagem dela, da deusa tríplice, justamente por causa dessas celebrações antigas que envolviam outras divindades. Aí eu juntei uns símbolos que para mim significavam na época e fiz a tatuagem, mas o maior ritual não foi a tatuagem. Sabe o que foi? Eu passei a tarde inteira construindo aquele objeto que é o Winx, acho que é assim que se diz, que é com estrofalos. Então, eu arranjei uma tábua redonda e tive a desenhar, né, o conhecido labirinto de Hecate, a queimar ali com uma maquininha a tarde inteira, e percebi que, sem querer, eu entrei num processo bastante interessante de meditação, porque eu estava concentrada só com aquele propósito de fazer direitinho aquele símbolo associado à deusa, né? Então foi aí que começou o meu trabalho ritualístico, que terminou com a tatuagem no 13 de agosto. Ah, que legal. Irmã, você falou de duas coisas interessantes que eu acho que vale a pena você explicar, que é o Deipnon e o Noumênia. O Deipnon era para celebrar o fim, né, da fase lunar, né, o momento transitório entre o fim e o início da nova fase lunar. Então, os gregos, nesse dia, nessa noite, eles limpavam as casas, eles faziam uma espécie de purificação, né? De inclusive de limpeza espiritual para se prepararem para a nova fase lunar, né? Então, esse dia, essa noite, seria, no caso, a primeira noite da lua nova, onde ela não aparece no céu, ainda não é visível, né? Que era um momento até de expiação. Havia expiação de pecados, de situações assim. Era uma provação? Era uma expiação que envolvia, inclusive, sacrifício animal, tá? Envolvia, inclusive, né? E eram cães sacrificados em honra à deusa, né? Mas com a intenção de expiar o mal, entende? O mal daquela família, o mal daquela comunidade, né? E as pessoas também faziam oferendas, né? E colocavam nas encruzilhadas
a fim de alimentarem os, os espíritos inquietos, né? Então, assim, o Noumênia já era a primeira noite, né? A lua nova já era visível, né? E já era mais para receber a nova fase lunar, né? Então, era limpeza, né? Expiação, e depois ali já estou limpo, já expiei todos os meus pecados, as coisas ruins que eu faço, e agora a deusa me conduz por mais uma fase lunar. Era essa a ideia, né? Porque Hecate, originalmente, em algumas fontes, eu agora não consigo citar de cabeça, ela não era propriamente uma deusa lunar, né? Eu vejo Ela, Hecate como uma força saturnina. Hecate é uma deusa quitônica. E essa ligação com a Lua, ela vai surgindo ao longo do tempo. Eu penso que aí, quando ela se comunica com outras divindades com aspectos lunares. Para nós, da alta magia, é saturnina, mas nós também compreendemos a forte conexão com a Lua, né? Mas essa questão lunar, ela é relativamente moderna, ao que eu